Quantos anos cabem em 12 meses, em 365 dias? Foram tantos os acontecimentos que começamos com essa pergunta. 2020 foi o ano em que refletimos o quanto a vida é efêmera, o quanto precisamos construir e nos reconstruir. Como diria o escritor Caio Fernando Abreu, o tempo que temos, enquanto estamos atentos, será sempre exato. Vivemos ruas cheias, abraços, sorrisos. E depois ruas vazias, choro e comoção. Fomos aos extremos, fomos aos limites. Conflitos, sustos, medos e surpresas. 2020 termina cultivando esperança para 2021. As histórias que vamos contar a partir de agora, bem que poderiam fazer parte do roteiro de um filme, mas são cenas reais que impressionaram o mundo inteiro. Como algo invisível pôde mudar a trajetória não só de um ano, mas dos maranhenses, brasileiros, de toda a humanidade. Eu me lembro muito bem do dia 20 de março, dia em que tivemos de noticiar o primeiro caso confirmado da Covid-19 aqui no Maranhão. Parece que faz muito tempo, mas são apenas 9 meses, desde o início da pandemia até agora, com as primeiras doses da vacina sendo aplicadas no mundo. Em relação ao caso confirmado, ele tem sintomas leves, está em casa, ele veio de um voo de São Paulo, se submeteu à quarentena, fez o teste no nosso centro de testagem e ele e seus familiares, todos os familiares com quem ele teve contato, todos eles estão em isolamento e serão novamente testados. A esposa também fez o teste, deu negativo. Esse teste vai ser repetido para ver se há uma contraprova para confirmação ou não do caso dela. De todo modo, essas são as informações que a gente poderia dar, até para preservar o sigilo dos pacientes. O dia era 20 de março de 2020. O anúncio do primeiro caso confirmado de um paciente infectado pelo coronavírus no Maranhão simbolizou uma nova virada de ano. Só que dessa vez para um futuro marcado pelas incertezas geradas por um inimigo invisível e que pouco se sabia sobre ele. Quando a doença ganhou um nome, transporte público foi reduzido, escolas foram fechadas, estabelecimentos de todo tipo aos poucos tiveram as atividades suspensas. Enquanto as ruas ficavam vazias, os hospitais lotavam e, infelizmente, aumentava as filas nos cemitérios. Lugares em que a dor sequer poderia ser compartilhada, já que as medidas sanitárias em vigor proibiam e continuam proibindo aglomerações. Na época da pandemia, nós tivemos um fluxo grande de pessoas, né, de pessoas que vinham para sepultar, e chegou a 12 sepultamentos por dia. Ficar em casa, fazer a higienização correta, usar máscaras, manter o distanciamento, recomendações que passaram a fazer parte da nova rotina. A pandemia forçou o isolamento. Quem imaginou um Dia das Mães sem poder visitar as mães? O dia em que os abraços foram resgatados de momentos especiais, de quando ainda era possível abraçar. O dia em que uma videochamada substituiu o almoço em família e até a comemoração especial em uma das datas mais celebradas do ano. Fica com Deus, viu? Mãe, beijo, fica com Deus. Assistir a um filme, mas não poder ir ao cinema. Não poder ir à praia. Com o endurecimento das medidas, até a ida ao supermercado precisou ser repensada. A compra online é uma alternativa. Existe a opção de você fazer o pedido, né, pela internet, por telefone, por outros meios, de você receber isso. Segundo, se você realmente necessita ir pessoalmente, você ir sozinho, né, não ir com outra pessoa. Lembrar que a partir de 3 pessoas juntas, isso já é considerado uma aglomeração. No auge do número de casos, a Justiça decreta o lockdown, a suspensão total das atividades não essenciais. O que nós estamos visando é o reforço da prevenção à disseminação do coronavírus.
E não há dúvida que este reforço preventivo está acontecendo. Empresários contabilizaram prejuízos e, para evitar demissões em massa, foram criados planos de manutenção de empregos. Para os que estavam em situação vulnerável, o auxílio emergencial foi uma mão na roda. Com a diminuição de casos, veio a flexibilização e, com ela, a falta de consciência de alguns que até tentaram restringir o acesso a uma das praias mais famosas da capital. Se você não é de serviço de segurança, não é de serviço de saúde, essencialmente é isso, você não precisa estar se deslocando pela cidade. Nesse momento, a gente precisa que você fique em casa para ajudar a diminuição da curva de transmissão da doença. Fora do Brasil, os maranhenses enviavam mensagens reforçando a importância de se seguirem as medidas sanitárias. Mas precisa a consciência das pessoas de não saírem de casa. São Luís precisa manter as medidas preventivas de lavar as mãos, manter as distâncias, 3,5 metros, 1,5 metro nas filas dos supermercados, e isso irá ter maior prevenção de controle do coronavírus. Aqui no estado, a cada paciente recuperado da doença, a esperança de que dias melhores estavam por vir. Quem diria que você ia ganhar esse presentão hoje, seu Raimundo? Meu filho é o melhor do mundo. Que orgulho, viu? Quero agradecer a equipe que cuidou de mim muito, esforço, com muito carinho, e dizer que todo mundo está de parabéns. Obrigado. Com mais de 9 meses de restrições, o mês de dezembro chegou cheio de fé e confiança. É que as fases de testes das vacinas estavam próximas da terceira etapa, o que na prática quer dizer que estamos bem perto do início da imunização, à medida que uma delas for aprovada. 2020 também será lembrado como o ano em que a natureza mostrou a sua força. Só para se ter uma ideia, os 6 primeiros meses do ano, um acúmulo, um verdadeiro recorde em chuvas. Os ludovicenses precisaram enfrentar horas de congestionamento. E os ventos também mostraram força e muita destruição. 13 de julho de 2020. De repente, o céu fica escuro. A chuva começa e quem passava pela região da Forquilha da capital foi surpreendido. E a gente começa essa edição mostrando os estragos causados pela forte chuva de hoje à tarde aqui em São Luís. Dessa vez, na região da Forquilha foi a mais afetada. A cena mais parecia de um filme de guerra. Os prejuízos foram incontáveis. O vento foi forte demais, passava as coisas por cima, teve caixa d'água, tampa de caixa d'água, passava voando por cima. Cenas que já haviam acontecido semanas antes, mas não com as mesmas proporções. A fachada desta casa, por exemplo, foi completamente destruída pela força do vento. Casas também foram destelhadas e até mais aqui ao lado, como a gente pode perceber, como a força do vento foi tão grande que até uma antena foi derrubada. O temporal foi registrado no final de um dos períodos mais chuvosos dos últimos 10 anos na capital. O acumulado de chuvas chamou a atenção até dos especialistas que explicaram os fatores que influenciaram o aguaceiro. É devido a um grande gradiente, forte gradiente de temperatura de pressão local que forma o cisalhamento do vento, ocasionando rajadas de vento e esse cisalhamento tentar levar. Quem enfrentou mais de 5 horas parados na estrada de Ribamar disse que o importante mesmo era só chegar em casa. Agora é abandonar o carro e pegar o beco. A chuva não deu trégua também no interior do estado. Até as cidades em que todos os anos são registrados alagamentos, a quantidade de chuva também surpreendeu. Em Imperatriz, também bastante atingida pelas chuvas, o nível do rio Tocantins começou a diminuir. Mas as equipes da Defesa Civil Estadual permanecem mobilizadas para garantir assistência às famílias afetadas. A segunda maior cidade do estado ainda contabiliza cerca de 190 desabrigados.
Em Trizidela do Vale, a cheia veio mais rápida e antes do esperado pelas autoridades. Há 10 anos, os municípios de Pedreiras e Trizidela do Vale não sofriam com danos provocados por uma forte enxurrada. Casas, comércios e prédios públicos foram tomados pela lama. Em algumas ruas, a força da enxurrada abriu erosões no asfalto. Registros por celular gravados durante a chuva mostram os momentos de agonia vividos por moradores de Dom Pedro. Nas imagens é possível ver o volume de água que se formou nas ruas, invadindo imóveis próximos. E quando se achava que tudo já tinha acontecido, um redemoinho no meio da praia na região metropolitana de São Luís. Aqui deu uma enchente, mas maior do que essa aqui não deu não. O ano de 2020 foi marcado por vários crimes bárbaros na região metropolitana. Em um desses casos, o publicitário Diogo Costa foi assassinado a tiros na região da Lagoa, área nobre da cidade, depois de uma suposta discussão no trânsito. Outro crime que teve repercussão foi o caso da morte do empresário identificado como Eduardo, dono de uma pizzaria. Depois de uma divergência no pagamento de uma consulta veterinária, ele foi morto, executado a tiros pelo médico veterinário de plantão dentro da clínica no bairro do Monte Castelo. E um outro caso que teve repercussão nacional foi o caso do morador de rua, que foi espancado, torturado e arrastado até a morte aqui pelas ruas do centro histórico da cidade. As imagens que rodaram o mundo foram registradas em maio, mas só foram divulgadas em outubro. Uma cena tão inimaginável e inaceitável que é até difícil de acreditar que alguém seria capaz de fazer. Mas fez. Amarrado e sem chance de defesa, o morador de rua foi arrastado por cerca de 3 quilômetros. O corpo acabou abandonado em uma via movimentada. O crime aconteceu em maio, mas só hoje o motorista que estava foragido foi preso. Ele chegou a fugir para o estado de São Paulo, passando cerca de 3 a 4 meses lá no estado de São Paulo. Retornando agora para a capital, nós conseguimos identificar que ele estava na cidade, localizamos e hoje pela manhã efetuamos a prisão. Como uma briga de trânsito terminou com o Diogo Costa morto a tiros? Segundo a polícia, ele confessou ter atirado no publicitário Diogo Campos após uma discussão de trânsito no dia 16 de junho, na Lagoa da Jansen, em São Luís. Segundo o rapaz, o Diogo estava bastante alterado, tá? E começou a gritar com o rapaz. E nesse interim, o Diogo teria batido com a mão em cima do árvore vermelho, né? Foi quando ele abaixou o vidro, né? E o Diogo agrediu no peito e ele pegou a arma e disparou contra o Diogo. Difícil também foi aceitar que uma filha seria capaz de sufocar a própria mãe dentro do hospital. E a divergência na conta de uma clínica veterinária que interrompeu a vida de um jovem empresário em São Luís. Sob fortes comoções, familiares e amigos se reuniram para as últimas homenagens a Eduardo. O empresário reivindicou uma nota neste estabelecimento. A situação foi o gatilho para o homicídio. Fato que deixa a família ainda mais incomodada, a motivação do crime. É muito bruto, não tem sentido uma pessoa dentro de um estabelecimento onde vai atender de pacientes que não sabem falar, como é um pet, e está trabalhando armado. E o que dizer de um pai capaz de estuprar a filha e o neto? Nós recebemos uma ligação via celular, né, que esse idoso, aproximadamente 71 anos, estava estuprando a sua filha, né? Segundo informações que também foi repassada para o Conselho Tutelar. O quanto a violência causada pela intolerância interrompeu sonhos. Natasha Nascimento foi agredida no município de São Luís Gonzaga, onde morava, no momento em que voltava para casa, na BR-316, por 5 pessoas. Ela ficou internada por cerca de 15 dias no município e depois foi transferida para o Hospital Carlos Macieira, onde ficou por mais 30 dias, mas não resistiu e morreu devido à gravidade dos ferimentos. Mas a justiça também foi feita.
casos, como o de Alana Ludmila, assassinada pelo padrasto em Paço do Lumiar, foi condenado a 43 anos de prisão em regime fechado. O assassino confesso Robert Cerejo Oliveira, de 35 anos. Ele era o ex-padrasto da menina, que tinha 10 anos de idade. Foi condenado pelos crimes de homicídio, estupro de vulnerável e ocultação de cadáver, praticados, portanto, contra a enteada lá em novembro de 2017. Do empresário Chico Paraná, sequestrado, torturado e morto em Balsas, tiveram um desfecho este ano. Durante a prisão não houve qualquer resistência do casal, eles foram colaborativos, não usavam documentos falsos de maneira nenhuma, portanto foi fácil a identificação dos dois. Eles foram presos e serão encaminhados para o sistema penitenciário, e agora a gente vai trabalhar para marcar o recambiamento dos dois aqui para Balsas, onde eles respondem processo e que a gente espera que permaneçam presos de maneira definitiva. Assaltos também tiraram a vida de motoristas na BR-135 este ano. O latrocínio, roubo seguido de morte, foi registrado na madrugada da última segunda-feira. Bruno Viana trafegava pela BR-135 na altura de Campo de Peris, quando foi surpreendido por dois homens em uma moto. A vítima foi baleada e teve os pertences levados. A mulher de Bruno, que também estava no veículo, foi quem dirigiu até o posto da PRF mais próximo, mas ele acabou não resistindo aos ferimentos. Os crimes ocorrem com mais frequência em trechos onde a iluminação pública não existe ou é precária, como é o caso do Campo de Peris, o que acaba facilitando a ação dos criminosos. Por esta razão, a PRF tem intensificado as operações como forma de coibir a onda de assaltos. E é claro que não poderíamos esquecer das mais de 55 mulheres que foram vítimas de feminicídio neste ano. Graças Marias, Thalitas, que mesmo depois de mortas, continuaram sendo vítimas da misoginia e do machismo. O que mostra que a sociedade ainda tem muito a evoluir para saber que a mulher é protagonista da sua história e também escreve o seu próprio destino. O ano também foi marcado por um mistério. Aonde estão os 3 homens que desapareceram no mar depois que saíram da Raposa para pescar? Ao longo de 2020, outras ocorrências com embarcações também foram registradas. Lucas, André e Francisco. Passados mais de 180 dias, o mistério permanece em torno da história desses 3 jovens. Desaparecimento que até hoje não foi solucionado. Os pescadores desaparecidos saíram para uma viagem de 5 dias desde o dia 25 de junho. De lá para cá, nenhum indício deles ou da embarcação foi encontrado. Para dizer que nós encontramos uma caixa quebrada foi a única coisa, e a gente trouxe essa caixa. E um pedaço de tábua que, segundo o irmão dele falou, que disse que era da borda da canoa, entendeu? O que teria acontecido com os homens que saíram da Raposa para uma pescaria no Farol de Santana, em Humberto de Campos? Acabaram encontrando as garrafas de café que foram levadas daqui, acharam também a rede, ó, que foi recuperada aqui, a rede, boia, bujão, ó, aquela caixa aí, e aí nem sinal do resto da embarcação, né, da canoa, e também nem sinal do André, do Lucas e também do Gugu. Apesar do encerramento das buscas, para os familiares ainda há esperança.
Tem um momento de angústia e de desespero, mas também tem a esperança. Esperança porque a gente ainda não encontrou nada que prove que eles estão mortos, o que aconteceu alguma coisa de ruim com eles, né? Então a esperança a gente tem bastante. Vamos lá, com as graças de Deus, nessa pescaria. Mas antes disso, em fevereiro, a possibilidade de um desastre ambiental provocado por um navio encalhado também assustou os maranhenses. O navio, que seguia para a China, está carregado com mais de 300 mil toneladas de minério de ferro e mais de 300.800 toneladas de óleo, a maior parte combustível. A repercussão foi tão grande que até o ministro do Meio Ambiente veio à capital para acompanhar de perto os trabalhos da retirada da embarcação. Tanto a Vale quanto a proprietária do navio envidando todos os esforços e atendendo todas as demandas, mas nós seguimos nesse alinhamento para que tudo seja feito da melhor forma possível e com a maior brevidade dentro dos padrões de segurança. Até hoje, as causas do acidente não foram reveladas. 2020 também foi um ano em que passageiros de transportes aquaviários viveram momentos de pânico. E também em lanchas que atravessavam a Baía de São Marcos. A situação só não bateu porque o navio está parado. Aqui está todo mundo desesperado. Uma licitação desse tipo de transporte foi lançada e o Ministério Público prometeu fiscalizações e investigações para evitar tragédias no mar. Aqui. E no próximo bloco, o resumo do ano nas regiões Tocantina e dos Cocais.